reagir a Blood Tree! Só pra se transformar assim, gente. Eu comecei a cantar a música do Blood Tree e vamos ver reagir a Blood Tree aqui no canal. Já falando que eu já reagi a Carnitrix, eu já reagi a Sharktrix. Então, nada mais justo fechar essa trinca, né, de AUs de Ben 10. Lembrando que o Carnitrix e o Sharktrix eu assisti no canal do Link do enfim, do canal oficial de B10 aqui do YouTube, não canal oficial de B10, mas um canal especialista de B10 no YouTube. Mas como eu queria gravar mais vídeos do El Hip aqui, vamos gravar reagir ao vídeo do Blood Tree do El Hip, que pra mim é o melhor vídeo de B10 do El Hip, mas mesmo assim eu tenho uma teima com, porque sabe, B10 e Sonic são minhas franquias favoritas, e eu adoro o El Hip, eu achei ele um YouTube muito brabo. Mas mesmo assim, eu teimo um pouquinho com ele, porque eu acho que ele critica bastante Ben 10, eu sendo que pra mim, só não tem uma tema mesmo, porque não tem nada de explicação mesmo. Como ele não tem uma tema que ele não gosta de Ben 10 e não gosta de Sonic, mas mesmo assim, bora reagir Blood Tree. A história de duas versões alternativas do Ben 10, a Carnitrix e Blood Trix. Aqui no canal eu trouxe pra vocês a história de duas versões alternativas do Ben 10, a Carnitrix e a Sharktrix. E desde então vocês me pedem em todo lugar um vídeo sobre Blood Trix. Como essas três AUs foram as que mais ficaram populares entre os fãs do tema, meio que eu fiquei devendo esse vídeo pra vocês. Mas agora eu vou matar esse verbo. Como o canal aqui não é focado em nenhum assunto em específico, muito menos em Ben 10, eu decidi demorar um pouco pra trazer essa terceira parte, mas ela enfim tá aqui. Então, meus amigos, Blood Trix. Eu também demorei um pouquinho, porque esse canal também é focado em bastante coisa de cultura pop, mas mesmo assim, eu demorei bastante pra aparecer cada dessas versões. Você percebeu que é uma versão a cada mês. Espero que tenham gostado desse, esse vai ser a finalização dessa saga. Versão canal do Omnitrix. Se quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, dá uma olhada na minha coleção na loja, o link tá sempre aí na descrição. Como em todas as versões alternativas do Omnitrix, essa aqui também tem uma origem para a confecção do relógio. Antes da gente entrar de fato na história, eu preciso pontuar uma coisa. Esse é o perfil que criou essa AU. Ele assumidamente criou essa AU baseada em Carnitrix. E se vocês querem saber, a maioria das AUs famosas de Ben 10 foram baseadas em Carnitrix. Enfim, vamos pra história. Nesse universo alternativo de Ben 10, Vilgax e Azimuth são amigos. A série não deixa isso explícito, mas o que dá a entender é que os dois estavam confeccionando o Omnitrix juntos, sendo o Azimuth a cabeça principal do projeto. A ideia é que essa criação fosse o que a gente já vê lá no desenho original. Uma arma que iria auxiliar um herói a defender o universo de toda e qualquer ameaça com o DNA de múltiplos aliens. Mas bem, não foi bem isso que aconteceu aqui. Em Carnitrix, o Azimuth se via como uma raça superior. Com isso, o objetivo dele é usar a sua criação como uma arma contra as demais vidas do universo. Em Blood Trix, isso também acontece. Acontece. Só que o Vilgax ele é o cabeça, é o Patolino Lomar. Se você viu o último vídeo, você entendeu. Só que o deturpado da vez é o Vilgax, uma vez que ele queria exterminar todas as raças. Exatamente. Isso porque ele via a raça dele e a do Asmute como algo superior. Bem errado essas ideias aí. O plano dele era capturar o máximo de DNAs possível, colocar no relógio e usar o relógio pra poder fazer o seu próprio extermínio. E quando o Asmute descobriu isso, já era tarde demais. Os aliens já estavam no protótipo do relógio. A única coisa que ele podia fazer era sabotar o relógio. E assim ele faz. Ele infecta o DNA de cada alien do relógio com uma toxina que seria prejudicial somente pra pessoa que estivesse usando o relógio. No caso, o nosso querido Vilgax. Quando ele descobre isso, ele mata o Asmute. E da forma mais sádica. Mas daí fica ruim, fica foda, né? O Azimuth morrer. O Vilgax vai morrer daqui a pouco, eu acho, mas eu não sei, É complicado. Então, no final, todo mundo morreu, né? É versão canibal, então faz sentido. Fica possível, ele usa da carne do Asmute pra fazer o seu protótipo de relógio. Ele junta a carne do Asmute, a carne de todos os aliens que ele matou pra pegar o DNA e materiais de um protótipo antigo de outro relógio. Ele usa tudo isso na confecção do Blood Trix. Mas por que ele teria usado a carne de seres vivos pra confeccionar o relógio? Simples, fazendo isso, o relógio seria um ser vivo e pensante. E assim nasce Blood Trix. O Blood Trix funciona de uma forma parecida com o Venom. Ele não se torna uma extensão do usuário que o controla. O usuário se torna uma extensão pro relógio. Isso porque a pessoa que o usa fica mais magra e agressiva. Magra de fome e agressiva de fome. O relógio se prende à pessoa. Dali pra frente, o dever do hospedeiro se torna comer carne. Tudo pra poder saciar a fome do relógio, e seja lá qual entidade que o possui. A ideia do Vilgax era mandar esse relógio pra Terra, já que aqui a gente tem uma grande concentração de carne e sangue. Ele achava que o relógio iria dizimar a raça humana e depois iria pra outro planeta dizimar outra raça. Esse é Tá ok, o Vilgax até tem um ponto. o plano dele, mas o erro do Vilgax foi achar que esse relógio faria Um exatamente ponto muito perturbado, que deveria ir pro Cap, sim, mas tem até um ponto. o que ele quer. Enquanto ele fazia a cápsula que comportaria o relógio em direção à Terra, ele ouviu de dentro do relógio grunhidos de dor ou algo do tipo. Era como se o DNA dos aliens que ele aprisionou ali dentro ainda estivessem vivos ou conscientes, como se eles ainda suplicassem por ajuda. Essa foi a coisa que mais isso porque logo após ele ouvir isso, do meio do relógio um olho apareceu, como se estivesse olhando diretamente pra ele. Depois de ver isso, ele praticamente fala: pra mim já deu. Ele termina a cápsula que levaria o relógio pra Terra e vai dormir. Durante o sono, ele é visitado por uma forma É complicado. Só instante que eu preciso que se eu ouvir esse grunhido de dor do que eu cabo. Então, provavelmente eu não ia fazer isso, mas se eu ouvir esse grunhido de dor, se isso acontecesse comigo, quando esse grunhido de dor, eu já ia chutar ele pra ir pra terra logo de uma vez. Eu não ia dormir, não. Eu só ia chutar ele pra ir logo pra terra, porque minha gente. estranha que saiu de dentro do relógio. Ela não era humanoide nem nada do tipo. O que o Vilgax viu foi o vazio em forma de criatura. E essa coisa sussurrava o nome do Vilgax. Nessa hora o Vilgax decidiu que eu vou mandar esse negócio pra Terra e já era. Ele projeta a cápsula com o relógio pra ir pra Terra. E na hora que ele vai preparar o percurso, Vilgax foi empalado com um golpe na cabeça, mas tendo Nossa senhora, é complicado. Mas pera, esse negócio verde é o respirador, então ele matou, mas deixou o respirador?
Tá ok, eu acho que não é melhor não continuar muito, porque senão eu vou no Ou não, o plano dele começa agora. Nesse meio tempo, o menino mais azarado do mundo tava dando um rolê numa mata. Adivinha quem era? Chaves do 8, Ben Tennyson. Assim como no desenho original, o Ben vai caminhando de Aê, exatamente. Benjamin Cunningham vai enfrentar o Blood Saga, CSLD Saga. direção a coisa que caiu do céu. E quando ele finalmente chega no lugar, ele se depara com um estranho artefato. Era um objeto que claramente era feito de carne, pulsando e olhando pra ele. Eventualmente o relógio se tornou Ben, e aquele olho que parecia uma coisa estranha se tornou algo que o Ben não hesitaria em tocar. E isso se tornou um grande erro da sua vida. Assim como no seriado original, o primeiro alien que o Ben se transforma é o Chama. Mas aqui ele tem o Plus em sentir o seu corpo queimando durante a metamorfose. E como o relógio possui um fator de cura próprio, a sua carne, músculos e ossos continuam se regenerando. O Ben basicamente se transforma numa gasolina pra aquela chama que nunca se apagaria. Durante esse desespero, Tá pesado o clima. Essa coisa tá muito brutal. Só um instante. Eu sou esse entendeu o que eu acabei de fazer. Eu também não entendi porque era pra eu cantar uma música, só que eu esqueci a letra, só cantei a melodia, enfim. o Ben sai Mas correndo não, câmera, viu? Nessa correria procurando pela água, que era algo que o Ben almejava, ele acaba achando algo que o relógio almejava. Ben se depara com um acampamento cheio de pessoas. E nessa hora, o relógio toma conta do corpo do Ben. Enquanto Chama sai correndo pra saciar sua fome, comendo o máximo de campistas possíveis, ele sem querer acaba iniciando um incêndio naquela floresta inteira. Ele consegue saciar sua fome? Mais ou menos. O que acontece aqui é algo extremamente gráfico, mas vamos dizer que sim, ele conseguiu. E nessa muvuca que tá acontecendo, o relógio descarrega e o Ben toma conta do seu corpo de novo. Desesperado, ele sai correndo de lá em direção ao trailer do Vomax. E, bom, Não, o trailer amém, tava mas com chamas também. mas Felizmente, nem a Gwen e nem o Max estavam lá dentro. Com isso, o Ben de novo sai correndo pra dentro daquela mata em chamas. Ele faz isso na esperança de achar qualquer um dos dois. Só que Eu nessa estou falando coisa, vocês não perceberam até agora, tô falando palavras que não deveriam ser ditas pra essa catástrofe. e acaba encontrando diversos policiais que estavam falando com alguns campistas sobre um incêndio que aconteceu misteriosamente. Até que uma das pessoas vê o reflexo daquela destruição nos olhos do Ben. Ele de novo sai correndo daquele lugar, mas dessa vez com vários policiais atrás dele. A polícia queria saber o que aquele menino escondia. Sem ter muito pra onde fugir, o Ben decide tentar usar o relógio a seu favor dessa vez. Dessa vez, ele acaba se transformando no besta. E pra se proteger, ele termina com a vida de todos os policiais. Depois de muito fugir, o Ben chega em uma cidade vizinha, Ei, daí fica. Nossa, safada. onde ele finalmente encontra uma chance de talvez tentar fazer algo certo. E pela primeira vez, ele tem êxito nisso. Coincidentemente, havia um prédio de chamas ali perto. Nesse universo é bem comum as coisas pegarem fogo. Com isso, ele se transforma novamente. O relógio determina que ele vire o XRL8. E de lá de dentro, ele consegue encontrar duas crianças e traz elas pra fora em segurança. E quando a mãe das mesmas vai agradecer ao seu herói pelo que ele fez, ele já tinha fugido de lá. O Ben sabia que não podia ficar muito tempo em metamorfose perto de tanto sangue e carne. Se ele fizesse isso, o relógio poderia entrar em tentação de novo. Já do outro lado da cidade, de novo, o relógio vai descarregar. Nessa parte da história, a AU dá a entender que o Ben vai cada vez mais se tornar algo da noite, das sombras, sempre escondido, porque se o relógio ver carne ambulante e determinar que tá na hora de comer, o Ben não pode fazer nada pra parar ele. Dessa vez, o relógio descarrega em uma viela, onde ele encontra uma pessoa batendo em outras. E como o relógio descarregou justo nessa hora, ele fica com medo de apanhar também. Mas diferente disso, a pessoa que tava batendo nas outras oferece ajuda pro Ben, já que ele tava absurdamente magro. Esse cara era o Kevin. Todos Kevão, nem Kevão, Bruno demais. Pera, Kevão loiro? nessa hora, ele fica com medo de apanhar também. Mas diferente disso, a pessoa que tava batendo nas outras oferece ajuda pro Ben, já que ele tava absurdamente magro. Esse cara era o Kevin. Kevão. Kevão loiro? Pera, como assim Kevão loiro? Que porra, não, mas assim. Mas Kevão tá loiro. Que mechas incríveis. Pera, se o Kevão tá loiro, como tá agora? Não, nem. Né? Vamos ver. Aê. Aê, feed, back, yo, feed. Tá, o feedback na versão mais aterrorizante possível. Versão feed, mas é o feedback. Aguenta, tá preta, cabelo castanho. Oh, meu Deus. Oh, meu, tá difícil, mas... Deixa eu pausar o momento certinho. A Gwen cabelo preto e blusa vermelha. Minha gente. Kevin loiro, Gwen cabelo preto. Daqui a pouco vai estar o Vomar com o Vomar ruiva também, né? Eu não sei qual é o cabelo do Vomar, mas mesmo assim tá bom. Ô, mas nem lasca, minha velho. Justamente. Tô ok.
Ô, Mandelasca. Ô, gente, eu sou muito caranca, eu sou muito carcomido de Ben 10. Eu conheço bastante ali, eu conheço tudo de Ben 10. Eu conheço o Tretar, conheço o Omar, mas que porcaria é esse Flame? Eu nunca vi ele na minha vida tirando o Blood Teeth. Alguém pode falar onde surgiu? Quem é esse cara? Quem é esse Flame? Eu não vou pesquisar no Google também. Quem é esse Flame aí que eu não sei, eu não qual é, onde foi um pironita, mas eu não conheço ele, eu estou assistindo meu som, é complicado. Mas agora, daqui a pouco vai acabar o vídeo, infelizmente, mas enfim, mas vamos continuar aqui, é complicado, Flame, eu não sei quem ele é, isso me dá arrepio porque eu vi toda a cronologia Ben 10. Hum, legal, foda. Só foda. É, você tá certo. Você tá bem certo. Infelizmente, essa parte 2 não existe. Infelizmente, não tem, não pode conseguir pedir, porque não existe parte 2, infelizmente. E também. Tchau! Eu vou ver um Iron Master CD de sangue. CD de sangue faz.